Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo no canal Desmascarando a Bíblia. Hoje vamos falar da lei que Moisés teria deixado. Será mesmo que Moisés deixou uma lei? Será mesmo que os hebreus tinham uma lei em seu tempo? Incluía aquelas leis tão famosas que nós conhecemos e que muitas vezes, em nossa ignorância, tentamos até cumpri-la, chamada os chamados Dez Mandamentos? Moisés deixou a lei mesmo. Se um homem tiver relações sexuais com a sua irmã, seja ela filha do seu pai ou da sua mãe, trata-se de uma torpeza. Serão ambos publicamente expulsos do povo de Israel. Levítico 20:17. Com esse versículo mostra claramente, né? Que não poderia haver entre os hebreus homens que tivessem relações sexuais com seus parentes, com irmãs, ainda que o hebreu fosse filho ou filha de pai ou mãe distintos. Essa relação promíscua, segundo a Bíblia, deveria ser punida com a morte. Como podemos observar, a lei de Moisés proibiu o casamento ou aproximação marital entre parentes muito próximos. A lei, por exemplo, proibia que irmãos, ainda que fossem de pai ou mãe diferentes, não poderiam manter relações de cunho sexual ou se casarem. Nenhum divórcio chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou Jeová, ou Javé. Levítico 18:6. A lei, nesses casos e em outros da mesma natureza, previa a morte dos transgressores. Podemos confirmar isso por meio dessa outra versão bíblica. Vejam. Se um homem tomar sua irmã por parte de pai ou por parte de mãe, e vi a nudez dela. Essa questão de ver a nudez está relacionado a manter relação sexual. É simplesmente ver a pessoa nua. Esse ver a nudez envolve manter relações sexuais. E ela vê a nudez dele, é uma coisa vergonhosa. Serão exterminados à vista dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã. Ele levará sobre si a iniquidade. Essa expressão, levar a iniquidade, significa que a pessoa ia morrer. A pessoa deveria ser morta. Portanto, concluímos que quando alguém levava sobre si a culpa de algum ato, esse alguém deveria ser morto. Mas lhe pergunto, você já leu a Bíblia mesmo? Você entende de fato o que ler na Bíblia? Você já parou para verificar se aquilo que é dito na lei de Moisés era de fato observado pelo povo que estava obrigado a cumpri-la? A lei foi dada a Israel. Eles eram os proprietários, eles eram os proprietários e os destinatários de suas ordenanças. A lei não era aplicada a nenhum outro povo, a não ser ao povo de Israel. Pois bem, segundo a Bíblia, a lei impunha que hebreus e reis dessa nação a cumprissem. Os reis e sacerdotes eram os que impunham esse cumprimento ao povo, cumprimento da lei. Logo, devemos presumir que estes e seus familiares eram os primeiros a cumpri-la, não é mesmo? Eu também já pensei assim como você. Pensava que estava escrito na Bíblia era que os hebreus eram fiéis cumpridores da lei, apesar de alguns desvios deles em termos de adorar o verdadeiro Deus, mas eles observavam essa lei, e a lei de fato foi dada por Moisés no Monte Sinai, e muitos cumpriam essa lei. Eu pensava que isso era verdade. Eu pensava que isso tinha de fato acontecido. E muitos também acreditam até hoje que assim se deu.
que essa não é a mais pura verdade. Estava completamente enganado, assim como você ainda está. Não havia lei de Moisés coisa nenhuma. É estranho quando nós falamos isso para um crente, porque ele não vai entender. Mas, se você que está me ouvindo prestar atenção no que eu estou falando e verificar com seus próprios olhos o que eu estou falando, verá que não havia lei nenhuma. Toda essa questão de lei é tudo simulação do escritor hebreu. É ele que criou essa questão da lei no tempo em que ele insere esses personagens. Não havia lei nenhuma de Moisés. Moisés, Arão, Josué, tantos outros personagens mencionados em diferentes passagens bíblicas, como estando cumprindo ou exigindo o cumprimento dessa lei, na verdade não cumpriram coisa nenhuma. Não a cumpriram porquanto, como já dito, não havia lei na época em que supostamente eles existiram e que supostamente se acreditava que eles viveram. Isso tudo é uma invenção criada em tempos à frente. As leis que os hebreus antigos seguiam eram as comuns a todos os povos por aquelas redondezas. As leis que os hebreus cumpriam ou seguiam eram aquelas que eram comuns àquela sua comunidade. Lembre-se que os hebreus eram um povo dominado e controlado por outros povos. Os hebreus eram tribos, constituídos de tribos. As leis que os hebreus antigos seguiam eram as comuns a todos os povos por aquelas redondezas. As leis que os hebreus seguiam eram as mesmas leis que os egípcios seguiam, que os cananeus seguiam, os heveus, os fariseus, os filisteus. Todas essas leis que esses povos seguiam, leis gerais, eram seguidas pelos hebreus. Adultério, não adulterar, essas questões, não roubar. Essas leis eram comuns, todos os povos tinham essas leis. Eu tenho um outro vídeo que trato mais em profundidade dessa questão. Não vou novamente entrar em muitos detalhes nessa questão. Pois bem, e como sabemos disso? Basta lermos Bíblia com inteligência e honestidade. Não tem segredo nenhum. Você não vai buscar essas informações em teologia, em filosofia, nada. Você está estudando, lendo a Bíblia. Então, todas as informações estão na Bíblia, não está em outra fonte. Você não precisa de outra fonte externa para corroborar aquilo que está na Bíblia. Isso é um outro subterfúgio dos cristãos. Quando questionados, eles agora pedem fontes externas para comprovar aquilo que nós estamos falando. É quando você busca as fontes externas, aí não aceita essas fontes externas. Ou apresentam novas fontes, né? Por isso que eles falam de fontes externas. Sabe que fontes externas, não estou dizendo que não sejam confiáveis, mas que são questionáveis, porque vai haver dois ou três que vai dizer uma coisa e outros dois que vão dizer outras coisas. Entendendo? Então, por isso que eu, muitas das vezes, nos meus vídeos, eu me prendo ao texto, o que o texto diz. Então, é a interpretação dentro do texto, dentro da Bíblia. Não é a Bíblia a autoridade? Não é a Bíblia o livro sagrado? Não é a Bíblia o livro inspirado? Como é que um livro desse, que se diz inspirado, precisa de corroboração ou afirmação de outros livros? Não tem sentido isso, né? E não cumpriram, porque é, é, se deixarmos de lado as babaquices, deixarmos de lado as babaquices que nos ensinaram as religiões, passarmos a lê-la, a Bíblia, por nós mesmos, teremos essa certeza. Certeza de que não havia lei nenhuma entre os hebreus. O rei Davi e sua família, por exemplo,
nunca cumpriram nenhum estatuto dessa lei. Não era porque eles eram, vamos dizer, depravados, pecadores, que não queriam cumprir. Não, é porque não havia lei nenhuma. A lei, quando eu falo não havia lei nenhuma, é a lei que eles dizem que havia, as 600 leis, que inclui os 10 mandamentos, não existia nada dessas leis. Tá entendendo? Essa ideia de lei dada por Moisés é criada mais tarde, né? No tempo desses personagens, já não existiam. Elas não existiam, as leis não existiam. E não cumpriram porque não havia lei alguma. Quem diz que havia lei nessa e em outras épocas é o escritor bíblico. É ele que coloca as palavras na boca de seus personagens. É ele que os situa no tempo e no espaço. Os hebreus não tinham nenhum escrito. É estranho, mas nenhum também tem plural. Viu? Os hebreus não tinham nenhum escritos no tempo em que esses personagens supostamente teriam vivido. Como vimos, a lei proibiu o casamento de parentes. Nós vimos logo no início, né? Aqui é dito que um, um irmão, uma irmã não pode se aproximar de outro irmão com a intenção de ter relações sexuais ou mesmo de casar-se. Se um homem tiver relações sexuais com a sua irmã, seja ela filha do seu pai ou sua mãe, trata-se de uma torpeza, serão ambos publicamente expulsos do povo de Israel. Levará sobre si a culpa deste ato. Também aqui, nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou Jeová. Se um homem tomar sua irmã por parte de sua pai ou de sua mãe, e via a nudez dela, e ela via a nudez dele, é coisa vergonhosa, torpeza. Serão exterminados à vista dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua mãe. Vejam, serão exterminados. Serão mortos. Nós vimos que, segundo a lei, parentes, ou seja, irmãos, não podem ter relações. Certo? Bom, se houvesse de fato essa lei que os textos dizem que havia, eles seriam mortos. Eles quem? Os filhos do rei Davi, que eu vou falar agora. Vou falar agora. Pois era essa a única punição cabível nesses casos. Que casos? Eu pulei, né? Desculpe. Como vimos, a lei proibiu o casamento de parentes. Entretanto, vemos os filhos de Davi casando-se com parentes e até irmãos. A nudez de tua irmã por parte de pai ou por parte de mãe, nascida em casa ou fora de casa, sim, a nudez dela não a descobrirás. Ou seja, o texto mostra que não importava se era meu irmão ou minha irmã, ou seja, era filho do mesmo pai ou filho da mesma mãe, mas não era de outro parente. Ou seja, era, não bastava que o hebreu eh, fosse irmãos só por parte de pai ou somente por parte de mãe, entendendo? O irmão, não é independente de ser meu irmão ou irmão por completo, não poderia ter relações entre si. Isso era o que a lei dizia, né? A suposta lei dizia. Se houvesse de fato lei, eles seriam mortos, entendendo? Pois era essa a única punição cabível nesses casos. Não havia questão de perdão, assim como o adultério, mulher que traiu o marido, vez que é a mulher que traiu o marido, e se tanto o adúltero quanto a adúltera fossem pegos, não havia perdão para eles, não importava ele implorar, chorar, dizer que foi um erro, um pecado, uma fraqueza da carne, não importava. Essas pessoas tinham que ser mortas. Isso era o que a lei, que supostamente existia e que pertencia a Moisés, foi dada por Moisés através
o Deus hebreu, já dizia que essas pessoas deveriam ser mortas. Não havia perdão para elas. Essa mesma lei também dizia que parentes, como irmãos, não poderiam ter relações. Nesses casos também não havia perdão, não adiantava um irmão ou a irmã chorar, pedir perdão, dizer que foi um erro, uma fraqueza, não. O único resultado para esses casos era a morte dos envolvidos ou dos transgressores. Mas não vemos nada disso acontecer com os filhos de Davi. E nem com o próprio Davi, que continuamente vemos violando essa lei que os escritos simulam que existia. Quando um dos filhos de Davi estupra uma das filhas desse rei, a vítima, Tamar, estuprada, fala o seguinte, porque nós vamos falar da questão de Amon e Tamar. Vocês depois podem ler toda a história e ficar por dentro dela. Eram dois irmãos, Tamar e Amon. Amon era o homem, era filho de Davi. Tamar também era filha de Davi. Entendendo? Só que esse Amon, ele vai e estupra a irmã, Tamar. E eles são meio irmãos, porque não são, são irmãos por parte de pai, por parte de Davi. Mas as mães deles são diferentes. Mas nós vimos que não importava se o pai ou a mãe eram diferentes. A lei dizia que deveria ser morto. Vejam, e chegando-lhes, desculpem, chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Isso a mão falando para a irmã, né? Porque a história diz que ele inventou que estava doente. Aliás, ele inventou por orientação de um amigo, e porque ele vai e confessa, a mão confessa para um amigo, está loucamente apaixonado, é, está sofrendo muito porque está com muita paixão pela irmã Tamar. Então esse amigo vai e aconselha ele a fingir que ele está doente e que ele fique num quarto e que peça que o rei permita que Tamar vá e lhe sirva a refeição. Então acontece isso e a Tamar vai e entra no quarto desse seu irmão e passa ali fornecer alimentação pensando que ele de fato está doente. E nessa situação, o que acontece? Amon vai e agarra a irmã, força, e a estupra. Porém, ela lhe disse, isso Tamar disse ao estuprador, o irmão chamado Amon: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Isso segundo Samuel, capítulo 13, versos 11 a 13. Podem ler o capítulo todo, capítulo 13, segundo Samuel, a constatar ou ficar por dentro dessa história, essa, esse crime que aconteceu entre os do povo do Deus hebreu, um povo que tinha supostamente uma lei, deveria ter bons comportamentos de moral, de conduta, mas não, se comportava como qualquer outro povo. Mas a questão é, como eu estou falando aqui, não havia lei nenhuma, certo? A lei que imperava nesse tempo era a lei dos reis. Eram os reis que mandavam e desmandavam. Eram eles que estabeleciam as regras que um ou outro súdito seu, seus escravos, né, deveriam seguir. Eram eles que ditavam naquela região que eles dominavam que era certo e que era errado. Não havia lei nenhuma. Percebam que eu grifei essa parte. Olha. Peço-te que fales ao rei. Seja que rei? Ao rei Davi, que é o pai deles.
peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Tamar está dizendo que se o irmão for, não faça, ela, desculpe, ela começa a dialogar com o irmão e diz: não, meu irmão, não faça isso. Vá ao rei e peça que ele permita que eu seja sua. Essa é a proposta da irmã Tamar para o irmão Amon. Mas o que é que nós percebemos nessa palavra de Tamar? Vamos ver. Notaram? A filha do rei nos revela que seu meio-irmão Amon, já que a deseja, pode se dirigir ao rei para que ela se torne sua. Mas como isso poderia ser possível? Estão entendendo? A lei não dizia que irmãos não poderiam manter relações ou mesmo se casarem? Então, como é que ela disse que o irmão poderia ir ao rei e pedir que ela fosse dele? Entenderam? Se a lei proibia irmãos, ainda que não fossem do mesmo pai ou mãe, se unirem maritalmente, como é que ela falou isso? Se a lei dizia que não poderia acontecer esses relacionamentos. Como é que o rei Davi, sabendo que havia a lei que proibia, ia permitir que esse meu irmão mantivesse ou se casasse com a minha irmã? Percebem? Por que esses irmãos poderiam se casar? Pergunta, né? Por que esses irmãos poderiam se casar? Digo esses dois, Tamar e Amon. Por quê? Eles poderiam se casar. Vejam que nas palavras dela, ela está dizendo que eles poderiam se casar, desde que tivessem a autorização do rei. Entenderam? O que é que o texto diz? Simplesmente porque eles poderiam se casar. Simplesmente porque não havia lei alguma, como é dito nos escritos dos Hebreus. Se houvesse tal atitude, ou seja, se houvesse a lei, tal atitude não passaria pela cabeça de Tamar. Entendeu? Se houvesse de fato a lei, ela não ia pensar em falar que ia pedir para o rei e o rei ia permitir que esses dois irmãos, tivessem uma relação marital, tá entendendo? Se casassem. E mais, a suposta lei dizia que a mulher que fosse estuprada na cidade e não gritasse deveria ser morta. Tamar estava na cidade, perceberam? Ela estava num quarto, em que isso lá num quarto real, né? Os príncipes, né? No caso, o príncipe Amon. Então ela estava na cidade. Ela não estava no campo, num lugar deserto. Ela estava na cidade e foi estuprada lá na cidade. Aí eu trago para vocês essa questão. Mas a lei não dizia, a lei de Moisés, eu não coloquei aqui, que é bastante conhecida essa passagem, vocês conhecem muito bem. E a lei dizia que havia duas situações na lei, né? Dizia que se a mulher estivesse no campo, a virgem estivesse no campo e fosse forçada por um homem a ter relações sexuais, então, se chegasse ao conhecimento dos anciãos, das autoridades, aquele homem ia morrer. E a mulher não ia morrer, porque ela estava no campo. Então, mesmo que ela gritasse, quem é que ia ouvir, né? No campo, às escondidas, assim, distante da cidade, né? Porque na cidade, como há mais pessoas, né? Então, haverá a possibilidade dela gritar, alguma outra pessoa ouvir e tentar socorrê-la. Mas na cidade, se ela fosse pega na cidade, esse estuprador, esse homem pegasse essa mulher, tivesse relações e tal, e ela não gritasse, estando na cidade, isso chegasse ao conhecimento dos anciãos ou das autoridades, ela morreria, porque ela poderia ter gritado, alguém da cidade ouvir, poderia socorrê-la e livrá-la dessa situação. Quando ela não grita dentro da cidade, isso, a lei diz,
ou a lei dá a entender que ela consentiu aquele estupro ou aquela situação de sexo. Então ela cometeu um pecado. Então ela deveria morrer nessa situação. Tá entendendo? E é essa mesma situação que está diante é, o que acontece com Tamar e Amon. Ambos estão na cidade. Ela é estuprada na cidade e ela não gritou. Pelo menos o texto não diz que ela gritou, certo? Então, o que é que a lei previa nessa situação? A morte dos dois. Por quê? Porque ele estuprou a mulher, dizendo que a lei dizia que era pecado estuprar a mulher, tá entendendo? Vou trazer essa situação em outros textos. Estou dizendo essa questão aqui. E nós estamos vendo que houve um estupro, uma relação sexual forçada, sem a vontade permitida da mulher, nesse caso, da mulher chamada Tamar. Amon forçou essa relação. Ou seja, para nós, foi um estupro. Pois bem, mas a lei, supostamente, de Moisés, dizia que essa situação, as pessoas envolvidas numa situação dessa deveriam ser mortas. Mas nem Tamar e nem Amon morreram. Nenhum desses foram mortos. Por quê? Entenderam? Tamar, pelo jeito, não gritou, pois ninguém a ouviu e nem o texto fala que ela fez isso. O estuprador de Tamar também deveria ser morto, pois a lei também condenava aquele que violasse uma virgem em Israel. Desculpe, mas nada aconteceu a nenhum dos dois. Nenhum dos dois morreram. Nenhum dos dois morreu. E ainda que houvesse alguma lei proibindo tais violações, eles jamais seriam punidos, porque naquela época quem mandava eram os reis. Quem mataria os filhos dos reis só porque um estuprou o outro? Entenderam? Conclusão: não havia lei nenhuma. Por isso que nós vemos Davi matando uma. Vocês acham que um rei ia ser. Trazendo nesse caso, vamos trazer a situação de Davi, que é bastante conhecida, bastante discutida. Né? Davi mandou um soldado, fosse para a guerra e armou aquela situação para que ele fosse morto, e ele tivesse e escondesse, né, a relação sexual que ele teve com a mulher do, do soldado. Veja, vocês acham? Mas o que é que faz? O escritor coloca isso num ambiente que envolve divindades, né? Mas não houve nada de divindade ali. Se essa história aconteceu, o que aconteceu foi que o rei Davi quis ter relações sexuais com a mulher. E isso era normal entre os reis naquela época. Não só os reis pagãos. Eu falo pagão porque o contexto fala, né, de reis pagãos, reis dos hebreus, mas é tudo igual, né? Não tinha nada naquela questão de reis pagãos, reis não pagãos. Eu falo por causa da questão do contexto aqui da Bíblia. Então, essa questão dos reis, de querer ter relações com a mulher que ele se agradasse, vamos dizer assim, uma mulher gostosa, né, que ele visse e ele se agradasse e sentisse tesão, não tinha quem escapasse. Ela podia ser casada, solteira, virgem, que fosse. Ela seria do rei, porque o rei é que mandava. Quem é que ia proibir ou estabelecer regra para um rei? Quem é que ia querer perder sua cabeça? Tá entendendo? Aquela situação de Davi não tem nada de Deus algum. Davi quis ter relações sexuais com aquela mulher chamada Batseba e teve. E nada lhe aconteceu, porque ele era rei. Não havia lei nenhuma, lei de Moisés, não tinha nada disso. Tudo conversa furada. Por isso que o texto mostra que ele fez tudo aquilo. E tudo aquilo que ele fez era contra a suposta lei que existia. Não existia lei nenhuma. Entendendo? A lei que existia era a lei dos reis. Acabou. Por isso que nós vemos também a situação aqui dos dois filhos do rei Davi, Tamar e Amon. Uma dizendo que se ele quisesse, poderia falar com o rei e ela seria dele.
E isso é uma afronta, seria uma afronta à suposta lei que existia, pois dizia que era proibida a relação ou casamento entre irmãos. Mas por que o texto fala que isso é permitido, segundo as palavras de Tamar? Porque não havia lei nenhuma. É o escritor que coloca cria situações que fogem à mentira que ele criou. Tá entendendo? É, esses dois personagens, Tamar e Amon, deveriam ser mortos se houvesse a lei. Porque aconteceu uma, um sexo não permitido, forçado, né? Mas não morreu nenhum deles. Nenhuma lei foi imposta a eles. Os cristãos, eles não conseguem perceber essas coisas. É uma deficiência cognitiva danada. Mesmo sabendo, né, que eu já fui cristão, nasci num lar cristão, fiz a Eucaristia, fui coroinha, esse negócio todo. Aprendi a ler a Bíblia segundo a visão das religiões, mas, mesmo assim, eu não me deixei ser seduzido como muitos cristãos são seduzidos por essa fé cega, que não aceita questionamentos, não aceita ouvir o que o outro lado tem para dizer. Então, eles ficam nessa situação e aceitam tudo o que nos é passado, o que é passado a eles, é, tanto por pastores, padres, e o que pelo que está escrito na Bíblia. E não percebem que quando a Bíblia fala que um rei foi para a guerra, morreu, tal, aí a Bíblia diz que foi porque aquele rei foi infiel para com Jeová. Não tem nada disso. Não foi nada disso. A questão é que os judeus, os hebreus, eles todo acontecimento, morte, vida, doença, guerra, eles diziam que eram obras dos deuses. Então, quando um rei fazia algo lhe acarretar e que lhe acarretava alguma coisa mal, boa, eles diziam que foi Deus, o Deus Javé, ou outros deuses, que os hebreus tinham vários deuses, né? As pessoas, quando lê, acreditam. Acho que aquilo é como, é de fato como o escritor apresenta. Só que o escritor, os cristãos esquecem que o escritor é um homem, é, é um homem religioso, é um homem crente que vê a divindade em tudo em sua vida. Daí ele levar essa questão da divindade para os fatos e eventos que ele passa a narrar. Além de outras mentiras que ele vai acrescentando, é claro, né? É, entenderam? Então, é a partir dessas, desses relatos que nós vamos analisando, percebemos que tudo não passa de uma passa. Não havia lei nenhuma de Moisés. Eu trouxe essas passagens, mas tem vários outros que eu poderia citar aqui, que mostra claramente que não havia lei nenhuma. Isso tudo é invenção do escritor para corroborar a ideia que ele criou lá na frente, que é a ideia do monoteísmo. Entendeu? E a ideia do monoteísmo diz o quê? Que um Deus deu uma lei a um homem chamado Moisés no Monte Sinai. E essa lei serviu de distinção entre esse povo escolhido de Deus e os outros povos pagãos. Essa era a intenção de quem escreveu as histórias da Bíblia. Pessoal, é isso aí. Dê seu like, seu dislike se for o caso. Compartilhe, divulgue. Dê o like ou dislike para nós podermos medir como é que está
aceitação do canal, e também para que possamos interagir, né? Dê seu like, seu dislike, comente, divulgue o canal, desejar. Verifique se a inscrição realmente que vocês fizerem se confirmou. E até a próxima, pessoal.